olhou dentro dos meus olhos e disse assim: bem-vindo ao inferno. Esse pastor expõe a verdade da Igreja Universal e logo após vaza áudio de obreira que diz como está a arrecadação da Igreja Universal. Ela abre o jogo de como funciona todos os detalhes e como que ele convence as pessoas a entregar seu dinheiro no tal de promessas de riquezas e enganação contra um povo que não conhece da palavra de Deus. Eu quero que você veja o vídeo até o final, assista todo o conteúdo, se inscreva aqui no canal e entenda como funciona a manipulação de uma das maiores igrejas do Brasil. É liderado por Edir Macedo. Te pergunto, o que tinha nessa folha? Sabe o que tinha nessa folha? Ali tinha a relação semanal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e do lado os horários das reuniões, que não é chamado culto. Cada espaço branco, o valor que daria de oferta que teria que ser colocado ali. E ele falou para mim assim: malandro, membros da Universal, sabe o que eu estou falando? Porque dentro da Universal os pastores se tratam assim, eles aprenderam a se chamar um ou outro de malandro, que é um total absurdo. Quando a gente entende, por isso que eu digo, quando a gente começa a compreender os princípios do amor, da misericórdia, da compaixão, a gente começa a entender o que Jesus fez na cruz pela gente. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época era muito comum esse linguajar entre eles. Quando ele falou assim: malandro, tua reunião é meio-dia, malandro, e você tem que arrebentar, malandro. Se você não arrebentar, eu vou te arrebentar. Amém, pastor, amém. Tipo assim, meio que surpreso com uma palavra dessa. E o tempo foi passando, eu fui fazendo as reuniões da maneira como a gente aprende, fazendo as reuniões, aquele jeito agressivo, aquele jeito sem educação, aquele jeito, às vezes, muito grosseiro de tratar as pessoas, que é uma coisa muito típica do próprio Edir Macedo e dos bispos, dos quais tomaram conta do Brasil e de outros países. Meu tio também, meus tios bispos também são muito assim. Então, eu aprendi assim. E eu comecei a fazer assim, mas dentro de mim tinha aquele conflito. Falei, peraí, numa época que não tinha rede social, numa época que hoje nós temos o privilégio de ter um pastor Caio Modesto e ter tantos outros que estão aí denunciando e trazendo a realidade. Na minha época não tinha isso. Pelo menos se existia o YouTube, eu acredito que sim, mas não tinha o conhecimento, não se tinha do que acontecia nos bastidores. E eu comecei a ter esse conflito. Eu fiquei 2 anos e meio, dali para frente foram 2 anos e meio auxiliando, sem ter contato mais a fundo. Mesmo assim, ainda não tive tanto contato a fundo, eu só fui descobrir tudo o que acontece nos bastidores da Universal depois que eu saí. Aí eu me pesquisei, eu investiguei, eu fui atrás de informações, mas como auxiliar e como pastor, eu comecei a ter esse conflito. Eu estou sendo cobrado, Fogueira Santa está aí, se eu não bater as metas que são instituídas, eu vou ser punido. Que isso, que história é essa? Que palhaçada é essa? Falei assim para ele. Ele olhou com um olho desse tamanho para mim e falou: estou saindo fora. Peguei meu crachá, deixei em cima da mesa e ele falou: Davi, o teu tio é bispo, ele vai arrebentar com você, Davi, ele vai te matar. Eu falei assim: não quero saber. Bem com o senhor? Tenho certeza que sim. Comigo também está tudo bem. Olha, pastor, na minha igreja ontem foi uma catástrofe. Quase ninguém foi para a igreja. Os que foram não subiram no altar. Quem subiu no altar só foi os obreiros. Todos os obreiros subiram no altar para fazer seu sacrifício. Eu também subi, mas eu deixei meu envelope vazio. Alguns subiram, mas também eu não sei se deixaram vazio ou cumpriram. Só sei dizer, pastor, que a igreja ficou vazia. E isso é porque a reunião principal é das 9 horas na minha região. 9 horas. Eu via a cara do pastor, totalmente aquela cara de preocupado. Sabe, pastor, foi uma catástrofe. Pastor do céu, parece que o povo está começando a entender, pastor. E eu esqueci de relatar um negócio também para o senhor. Depois que todo mundo subiu no altar, aí ele deu outro envelope para as pessoas, que se por acaso não tivesse dado o seu tudo, que as pessoas colocassem o seu tudo, a sua última moeda, e trouxessem no próximo domingo.
O senhor falou que o Edir Macedo pediu para as pessoas fazer de novo fogueira santa. Pois é verdade. O pastor deu envelope de novo para aqueles que subiram. É brincadeira, pastor. É brincadeira um negócio desse. Eu fiquei horrorizada. Pastor do céu. Estou horrorizada. O diabo tá mesmo querendo acabar com nós. Antes de julgar ao vídeo pelo título ou pela capa, você deve ter em mente a seguinte questão: estamos sendo enganados, estamos alienados. E para assistir esse vídeo eu preciso que você descontamine a sua mente de tudo aquilo que você aprendeu dentro deste sistema religioso. A primeira coisa que você deve saber é a seguinte: o que significa a palavra igreja? De acordo com os apóstolos e com o próprio Messias, igreja nunca significou lugar, local, templo ou denominação religiosa, e sim aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que está sendo enganado, pois igrejas são grupos de pessoas. A segunda coisa que você deve ter em mente é: o Espírito do Criador é perfeito e nele não pode haver mentira. Se dentro desses locais, por mínimo que seja, estão mentindo para você, então o Espírito do Criador não habita lá. E se o seu principal motivo de ir até esses lugares é buscar a Deus, buscar ao Criador, se ele não habita lá, o que é que você faz lá? E se você ainda não entendeu qual é a grande mentira que eles contam para você dentro desses lugares, eu peço que você pegue um papel e uma caneta e também as escrituras, pois eles as consideram como um manual básico de vida aqui na Terra, pois a quantidade de mentiras, por incrível que pareça, é muito grande. Mas eu vou relatar aqui para você o pior desses enganos, o mais crítico de todos e que é bem simples de enxergar, porém a manipulação deles foi tão grande que você não consegue enxergar. Além deles mentirem em respeito ao templo, à igreja, pois o verdadeiro templo do Criador não é feito por mãos humanas e esse sim é o que precisa de um sustento, o qual são pessoas como eu, como você e como nossos próximos. Eles fazem com que pensemos que o verdadeiro templo é um templo de pedra, uma construção, uma empresa, a qual necessita de um sustento para pregar uma tal obra de Deus. Mas ninguém disse para você que essa é a obra de Deus. O que o Messias nos ensina como a verdadeira obra de Deus é que ajudemos o pobre, o necessitado, amemos o nosso próximo. Essa sim é a verdadeira obra de Deus, mas eles a camuflam e usam pretextos e mentiras, abrem a própria Bíblia para pedir dinheiro a você, para dizer que dízimos e ofertas devem ser dados a este templo, sendo que isso nunca foi escrito. O contexto da história não é essa. Dízimo não é preceito para nós, brasileiros. Dízimo era preceito somente ao povo de Israel. Em Hebreus, diz que somente os levitas, aqueles que pertenciam à tribo de Levi, poderiam receber os dízimos e somente das outras 11 tribos. Estrangeiros, pessoas de fora não poderiam pagar dízimos a estes sacerdotes levitas. Porque eu e você, como brasileiros, devemos entregar nosso dinheiro a esses líderes religiosos que nem levitas são. Outro ponto: dízimo nunca foi dinheiro, eram alimentos, pois os levitas não tinham herança na terra, eles não tinham como plantar e colher dentro do território de Israel. Como eram sacerdotes e cuidavam do tabernáculo, as outras 11 tribos plantavam e colhiam e cada uma davam 10% a eles. Sendo assim, ficariam com 110% e também dividiam com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Outros pretextos que mostram a quantidade de mentiras que eles fazem e que você não enxerga são estes: o devorador não é o diabo, e sim um gafanhoto que devoravam aquelas plantações. Quem está roubando a Deus não somos nós, eram os próprios sacerdotes. Basta ler no começo do livro de Malaquias, pois o profeta se direciona a esses sacerdotes levitas, os quais não estavam dividindo os seus dízimos, ou seja, os seus alimentos, com órfãos, com viúvas e com necessitados. E o principal ponto dessa história: no Calvário, no momento em que o Messias disse está consumado, todo esse ciclo de sacrifícios de animais, de sacerdócio levítico, de templo, de dízimos,
acabaram ali. Se você precisa de um sacerdote aqui na terra como homem para intervir entre você e Deus, se você quer dar dízimos a esse sacerdote e se você quer que esse sacerdote tenha um templo, eu sinto lhe dizer, mas você está negando totalmente o sacrifício do Messias. É como se você jogasse isso ao lixo. Com certeza você vai me dizer que a sua denominação não pede dízimos, somente ofertas segundo ao seu coração. Cada um dá aquilo que quer. Porém, eu gostaria de saber aonde é que isso está escrito na Bíblia. Com certeza os líderes religiosos vão abrir um livro de 2 Coríntios e vão dizer que aquelas ofertas eram para os santos. Mas quem eram esses santos a não ser os irmãos de outras igrejas, ou seja, de outros grupos de pessoas de outras cidades? O que você não percebeu ali é que um grupo de pessoas, ou seja, uma igreja, juntou bens, alimentos, roupas e até mesmo dinheiro e doou para outro grupo de pessoas, ou seja, para outra igreja. Ninguém, nem líder religioso, nem denominação religiosa, nem empresa religiosa, nem nada ficou com esses bens, não foi para sustento de templo nenhum, e sim uma doação de caridade, de pessoas a pessoas, coisas que dificilmente é vista nos dias de hoje, pois os próprios líderes religiosos se colocam no lugar desse grupo de pessoas e pegam todo esse dinheiro para eles. O Messias em nenhum momento mandou você ir até uma denominação religiosa, frequentar e fazer cultos litúrgicos, pois o Criador é espírito, ele não precisa de nada físico de nós, e sim que você eleve o seu espírito, amando o seu próximo, cuidando do seu próximo. Em todo momento, quando ele fala de riquezas, ele não manda você juntar tesouro nenhum nessa terra material, e sim repartir. O que esses líderes religiosos fazem com tanto dinheiro? Se já receberam uma vida eterna espiritual, por que plantar tanto aqui nessa terra? O próprio Messias nunca teve um templo, nunca teve uma denominação, nunca teve dinheiro em abundância, e se tivesse, iria repartir com muitas outras pessoas que precisavam. E é isso que os apóstolos também fizeram e ensinaram. Porém, mais uma vez te enganaram. E o que é que você faz nesses lugares? Vai atrás de Deus, de o Criador? Vai adorar o próprio Cristo? Parece brincadeira. É triste dizer, mas estamos sendo enganados.